Vamos lá. Matemática para administração, contabilidade e economia, intervalos e inequações. Na aula de hoje, vamos estudar intervalos em R e utilizá-los para resolver algumas inequações. Começamos com números reais A, B, de forma que o A é estritamente menor do que B, e dessa forma definimos os seguintes conjuntos. De fato, são subconjuntos de números reais. O primeiro é denotado por esse símbolo AB, é o conjunto de todos os x pertencentes a R, tais que x está entre A e B. X é estritamente maior do que A, estritamente menor do que B. Esse conjunto é o que chamamos de intervalo aberto e a representação é feita através do segmento de reta tracejado do ponto A até o ponto B, com uma bolinha aberta no A, uma bolinha aberta no B, indicando que o A e o B não pertencem ao conjunto. X é estritamente maior do que A, estritamente menor do que B, então é o conjunto de todos os números x que estão entre A e B, excluindo A e B. Esse é o intervalo aberto AB. Intervalo fechado, AB, conjunto de todos os x pertencentes a R, tais que x está entre A e B, incluindo a possibilidade de o x ser A e o x ser B. Então, o x pode assumir o valor A e também pode assumir o valor B, ou seja, x é maior ou igual a A e menor ou igual a B. Representamos dessa forma todos os números entre A e B, incluindo o A e o B. Então, esse é um intervalo fechado. Agora, o intervalo semi-aberto, fechado no A e aberto no B, todos os números reais, x, tais que o x é maior ou igual do que A e estritamente menor do que B, representamos dessa forma, fechado no A e aberto no B. Então, são todos os números entre A e B, incluindo A e excluindo B. Agora, eu acho que você já entendeu. Por exemplo, o intervalo semi-aberto AB, aberto no A, fechado no B, todos os x pertencentes a R, tais que x é estritamente maior do que A e menor ou igual do que B. Então, agora é bolinha aberta no A e bolinha fechada no B. A bolinha aberta indicando que o A não pertence ao intervalo e a fechada indicando que o B pertence ao intervalo. Uma outra situação é menos infinito até B, fechado no B, para indicar o conjunto dos x pertencentes a R, tal que x é menor ou igual a B. São todos os números reais que são menores ou igual a B, e como é menor ou igual, a bolinha fechada no B. E é representado por essa semi-reta. A outra possibilidade, um intervalo A infinito, x pertencente a R, tal que x é estritamente maior do que A. Então, são todos os números reais maiores do que A. Bolinha aberta no A, porque é x estritamente maior do que A. Então, essas são algumas possibilidades. Existem outras, você pode pensar em fazer outras combinações. Então, esses são intervalo aberto, intervalo fechado, semi-aberto, fechado no A e aberto no B, semi-aberto, aberto no A e fechado no B, o intervalo menos infinito B, fechado no B, intervalo A infinito, aberto no A. O importante aqui é destacar então que no intervalo aberto os extremos não pertencem ao intervalo. Então, AB não pertence ao intervalo aberto AB. Os extremos não fazem parte do intervalo. São todos os números entre AB, excluindo A e B. E no caso do intervalo fechado, os extremos pertencem ao intervalo. Então, AB pertence ao intervalo fechado AB. São todos os números entre A e B, incluindo A e B. Bom, relembramos então agora a noção de união e interseção para subconjuntos de números reais. Então, sejam AB subconjuntos de números reais, em particular pode ser um intervalo, tá? E vamos relembrar a definição de união e a definição de interseção. Então, a união B, então a união do conjunto A com o conjunto B, são os elementos x pertencente a R, tal que x pertence a A ou x pertencente a B. O ou aqui tem o sentido de que o x pertence a A ou B ou pertence aos dois. X pertence a A, então ele pertence à união. Se x pertence só a B, ele pertence à união. Se x pertence aos dois simultaneamente, ele também pertence à união.
A interseção B, conjunto de todos os x pertencentes aos reais, tais que A pertence a interseção B, o conjunto de todos os x pertencentes aos reais, tais que x pertencente a A e x pertencente a B. E aqui tem o sentido de simultaneamente o x deve pertencer a A e a B. Se o x pertence só a A e não pertence a B, então ele não pertence à interseção. Se o x pertence só a B e não pertence a A, então ele não pertence à interseção. X pertence à interseção quando ele pertence a A e a B simultaneamente. Vamos ver aqui então um exemplo com intervalos. Consideramos então o intervalo menos 1, 3, representado dessa forma, intervalo fechado, o intervalo meio infinito, tá aqui, essa semirreta. Então a união do intervalo fechado menos 1 terço, menos 1 e 3 com o meio infinito é o intervalo menos 1 infinito, ok? Todo elemento do intervalo fechado menos 1 até o infinito pertence ou a menos 1 e 3 ou a meio infinito. Ou pode pertencer simultaneamente aos dois, como é o caso, por exemplo, do meio. Já a interseção é o intervalo fechado meio e 3. Todo elemento no intervalo fechado meio e 3 pertence aos dois conjuntos simultaneamente. Pertence ao intervalo fechado menos 1 e 3 e pertence ao meio e infinito. Okay? Então, aqui está um exemplo de união e interseção com intervalos. Estamos interessados em utilizar os intervalos para caracterizar as soluções de inequação. Então, uma inequação, aqui, inequação do primeiro grau, né, tem a forma ax mais b menor ou igual do que zero, ou pode trocar o menor ou igual por maior ou igual, ou somente menor ou somente maior. Ax mais b igual a zero, a equação do primeiro grau, foi o assunto da aula anterior, da aula 2. Então, a diferença é que a gente tira o sinal de igual e coloca uma desigualdade. A e b, assim como na equação do primeiro grau, são chamados coeficientes e x é a incógnita. A diferença agora é que essa incógnita pode pertencer ao intervalo. A solução de uma equação geralmente é um intervalo, então são todos os números que percorrem o intervalo, e não somente um número só, uma raiz, como era o caso da equação do primeiro grau. Então, a solução de uma equação é um conjunto que geralmente é um intervalo da reta, tal como acabamos de ver anteriormente. E para encontrar esse intervalo, procedemos da seguinte maneira. Ax mais b menor ou igual do que zero, ax menor ou igual do que menos b, somamos menos b em ambos os lados da igualdade, as propriedades da aula anterior, chamada de compatibilidade, ou seja, se o b está aqui somando, passamos para lá subtraindo, o sinal a desigualdade se mantém. E agora, se o a é maior do que zero, o a é sempre diferente de zero, para termos a inequação ax mais b, né? Se o a é maior do que zero, então o a passa aqui dividindo, e o sinal, o símbolo da inequação da desigualdade é preservado, se o a é positivo. Se o a for negativo, o símbolo, a desigualdade, tem que inverter. Invertemos o sinal de desigualdade. Propriedade de compatibilidade da aula passada. Vamos ver aqui então um exemplo para fixar as ideias. Então, a inequação 3 vezes x menos 4 maior do que x mais 2. Do lado esquerdo, utilizamos a propriedade distributiva para obtermos 3x menos 12. Então, propriedade distributiva, multiplicação 3 vezes x menos 4, propriedade distributiva do lado esquerdo, 3x menos 12, os outros termos se mantêm, maior do que x mais 12. Agora, o 12 está subtraindo, passamos para lá somando, e o x que está do lado de lá somando, passamos para cá subtraindo. Obtemos, então, 3x menos x é maior do que 2 mais 12. Então, de novo, o 12 está aqui subtraindo, menos 12 foi para lá como mais 12. O x está aqui somando, veio para cá como menos x. Obtemos, assim, 3x menos x
2x maior do que 2 mais 12, 14. Agora, como o 2 é positivo, aqui 2x, passamos ele dividindo e mantemos a desigualdade. X é igual a 14 sobre 2. X é maior que 14 sobre 2. X é maior do que 7. Então, quem é a solução dessa inequação aqui? 3 vezes x menos 4 maior do que x mais 2. A solução dessa inequação é todo número x maior do que 7. É a semirreta, é todo o intervalo 7 infinito, excluindo o 7 porque o sinal é estrito aqui, a desigualdade é estrita. Vamos então para um exemplo, através de um probleminha. O lucro de uma empresa é dado por L igual a 30x menos 4.000, onde x representa a quantidade mensal vendida. Acima de qual quantidade mensal vendida, o lucro é superior a 11.000. Então, vamos fazer um esqueminha. O lucro da empresa é 30x menos 4.000, uma expressão da forma x mais b. Tá? X é a quantidade mensal vendida e quer saber qual é a quantidade mensal vendida para obter um lucro acima de 11.000. Então, L acima de 11.000. Então, olhando para essa expressão e para essa aqui, obtemos a desigualdade 30x menos 4.000 maior do que 11.000. Agora, procedemos então na tentativa de encontrar o valor de x. Ou seja, 30x maior do que 11.000 mais 4.000, 30x maior do que 15.000, x maior do que 15.000 sobre 30, x maior do que 500. Então, acima de 500 quantidades mensal é o que deve ser vendida para obtermos um lucro superior a 11.000. Mais um probleminha. O custo diário de produção de um artigo é C igual a 200 mais 10x. X representa a produção diária. Sabendo-se que em determinado mês o custo diário oscilou entre 4.000 e um mínimo de 2.000, em que intervalo variou a produção diária do mês? Vamos fazer um esqueminha, então. O custo, 200 mais 10x, uma expressão da forma AX mais B. É o custo, a produção diária é representado pela letra X. Porém, o custo oscilou entre um máximo de 4.000 e um mínimo de 2.000. Entendemos aqui que oscilar permite atingir o valor 2.000 e 4.000. Então, a gente tem aqui que o C, que representa o custo, variou entre 2.000 e 4.000. Então, custo variando entre 2.000 e 4.000, a produção diária variou quanto? Em qual intervalo? Essa é a pergunta. Para encontrarmos, olhamos primeiro essa desigualdade e depois essa. Observe que aqui temos duas desigualdades. Façamos uma de cada vez e obtemos a variação da produção diária, a variação de x. Então, a primeira é 2.000 menor ou igual a 200 mais 10x. 2.000 menos 200 menor ou igual a 10x, 1.800 menor ou igual a 10x, 1.800 sobre 10 menor ou igual a x, 180 menor ou igual do que x. Achamos um lado da variação do x. Vamos para o outro lado. 200 mais 10x menor ou igual a 4.000, 10x menor ou igual a 4.000 menos 200, 10x menor ou igual a 3.800, x menor ou igual a 3.800 sobre 10, x menor ou igual a 380. Então, o x variou entre 180 e 380. Juntando, então, as duas informações, fazendo a interseção desses intervalos, obtemos que a variação do x ficou entre um mínimo de 180 e um máximo de 380. Então, a produção diária variou no intervalo fechado 180 a 380, quando o custo variou entre 200 e 4.000. Então, na aula de hoje, definimos alguns intervalos em R, utilizamos esses intervalos para exemplos de união e interseção de conjuntos, utilizamos intervalos
e as operações entre conjuntos para resolver as inequações, vimos que de fato a solução de uma inequação, aqui na equação de primeiro grau, é um intervalo em geral, e utilizamos essa noção para dois probleminhas práticos. Obrigado, até a próxima aula.